Significados profundos na tentação de Jesus que você perdeu. Teologia Ilustrada, que canal aqui brabo. Eu tô trazendo aqui de novo o canal para vocês, pô. Teologia Ilustrada é um canal que muitos não conhecem, mas que tem bastante inscrito, né? Que ele dá bastante aula teológica, principalmente da Bíblia e tudo mais, e é muito bom o canal dele. Mano, você vai falando, não tô entendendo nada, mas tudo bem, talvez eu veja pra entender. Se você quiser, pô, ó. Aqui é o seguinte, minhas lives, eu faço live de domingo a sexta, só não faço. Você conhece esse canal aqui, o Teologia Ilustrada, ou o Tom? É um, é um canal que fala bastante sobre, que dá bastante aula sobre a Bíblia e tudo mais, sobre a palavra e tudo, né, pô? Eu fico vendo bastante os vídeos dele e trago eles aqui pro canal pra ver também. Sabe aquela nota Eu que vou, você eu vou tirou no Enem há ver aqui. até 10 anos Esse e anime aí jurava eu que vou, nunca ia eu vou, usar? eu vou Na pegar pra escolha, ver. ela ainda vale. Você consegue entrar no curso dos seus sonhos com desconto na mensalidade. Valeu, parceiro, mas quem faz esse trabalho aqui de verdade aqui é o pessoal aqui, pô. Teologia Ilustrada, mas quem faz o trabalho de verdade é eles, pô. Eu tento fazer minha parte, tento ajudar um pouquinho, né, pô. E sim, precisa muito. Precisa demais, pô. Eu, eu tô tentando fazer isso, né, pô. Tentar espalhar tudo, mas eu tenho meu canal lá no YouTube. Sim, eu tô tentando. Eu tenho lá meu canal no YouTube, que eu posto cortes dos meus vídeos e tudo mais. Aqui é o meu canal aqui. Se quiserem ver, tudo mais. Se vocês quiserem ver, eu mando aqui. Calma aí, deixa eu tentar mandar aqui o link aqui, o chat. Quem tá no banho? Aqui, ó. Você vai querer miojo? Tá o celular também? E se quiser seguir aí, pode seguir. Segue aí, pô, pra dar uma ajuda também. Aí vamos ver aqui, ó. Significados profundos da tentação de Jesus, que você perdeu. Teologia Ilustrada. Teologia Ilustrada. Vamos ver aqui, pô. Dá pra aprender um pouquinho, né? A gente tá precisando. A tentação de Jesus no deserto é uma das passagens mais conhecidas nos evangelhos, mas também uma das mais superficialmente compreendidas. À primeira vista parece apenas um episódio onde Jesus enfrenta o diabo e sai vitorioso, mas quando a gente olha de mais perto, descobrimos que há significados escondidos, surpreendentes e extremamente poderosos nesse momento. Por Sim. isso, neste Tem muita vídeo, coisa. vamos explorar Tem gente que pensa, tem muita na tentação de Jesus, mas não só a tentação de Jesus, mas por muitas provações, muitas coisas que ele passou, e tudo mais refletem muito sobre Adão e Eva e tudo mais, que os acontecimentos que houve lá em Gênesis e tudo mais são, são refletidos aqui, só que de maneira correta, assim. Tipo, Jesus é tentado pelo inimigo, assim como Adão foi, mas diferente de Adão, Jesus não aceitou. Na verdade, não, Adão não foi Adão que foi tentado, foi a Eva. A Eva foi lá e chamou Adão junto. Mas independente, assim. É a mesma coisa que Jesus é tentado, mas não vai pra frente. Ele nega tudo. E ele vai. significados profundos Ele da vai tentação mostrando, de assim, tudo mais. Jesus Toda a que jornada de passam Jesus reflete despercebidos bastante para nessa muita parte de gente, Adão e Eva mas que aqui. revelam Mas não verdades só isso, mas tem muitas partes impressionantes da sobre Bíblia. quem ele Porque a é e Bíblia, o que ele o veio Antigo fazer. Testamento em si, Primeiro, a é tentação uma está preparação para o diretamente Novo ligada Testamento, ao para batismo Jesus. de Jesus.
Muitos veem o batismo de Jesus e a tentação no deserto como episódios isolados, como se um encerrasse uma fase gloriosa e o outro inaugurasse uma crise repentina. Mas os evangelhos fazem questão de ligar os dois eventos com uma palavra simples e poderosa: então. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto, ou seja, o mesmo Espírito que desceu como pomba sobre ele no batismo é quem agora o leva para o campo de batalha espiritual. A tentação não é um acidente, nem um obstáculo inesperado do diabo. Ela é parte do plano divino. No batismo, uma voz do céu declarou: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Era uma afirmação pública da identidade de Jesus. Mas o que vem depois não é celebração, é provação. O deserto se torna o palco onde essa identidade será testada. O que foi dito em voz alta pelo Pai será agora provado no silêncio da solidão, da fome e da investida de Satanás. Isso nos revela algo profundo. A verdadeira filiação não é apenas recebida, ela é vivida. Ele não é filho de Deus apenas porque o Pai disse, mas porque responde com obediência, mesmo em meio à dor, à privação e à tentação. Em última análise, o deserto não foi um sinal de afastamento do Pai, mas da sua presença ativa e intencional. Era o Espírito quem guiava cada passo. Deus estava ali não com aplausos, mas com propósito. Jesus precisava passar por isso não porque havia algo de errado com ele, mas para mostrar que estava tudo certo. Ele é de fato o Filho amado, que escolhe a vontade do Pai acima de todas as propostas sedutoras do inimigo. Segundo, Jesus reflete a história de Israel. Há um outro significado profundo por trás da tentação de Jesus no deserto, algo que vai além do embate entre ele e Satanás. O que está acontecendo ali é uma releitura simbólica e profética da história de Israel, agora encarnada na pessoa do próprio Messias. Jesus passa 40 dias no deserto, assim como Israel passou 40 anos. Não é coincidência. É como se Jesus estivesse revivendo o Êxodo. Ele é tentado com fome, como Israel foi. Mas há uma diferença fundamental. Onde Israel murmurou contra Deus por causa do maná, Jesus responde com fé e obediência. Mas as respostas dadas por Cristo não são apenas espirituais, são estratégicas. Perceba, todas as respostas de Jesus vêm dos capítulos 6 a 8 de Deuteronômio, exatamente os capítulos em que Moisés relembra as falhas de Israel no deserto, a idolatria, a desobediência, a incredulidade. Jesus está recontando essa história, só que agora com fidelidade perfeita. O que está acontecendo aqui é grandioso. Jesus é o novo Israel. Ele não apenas está representando o povo, ele está corrigindo a história deles. Onde Israel falhou, Jesus vence. Onde Israel se desviou, ele permanece firme. Onde Israel pecou, ele escolhe a obediência. O deserto foi o palco da queda de Israel, mas em Cristo o deserto se torna o palco da redenção. 9 de cada 10 clientes entregando a aula aqui, pô. Os carros da Localiza Seminovos. Entregou a vibe. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. Deus abençoe, né? E se o seu próximo... Terceiro, Jesus é o novo Adão. Se você notar um detalhe interessante no Evangelho de Lucas, o lugar onde ele coloca a genealogia de Jesus, entre o batismo e a tentação. Nesse caso, a genealogia, ao contrário de Mateus, não termina em Abraão, mas em Adão. Lucas está ampliando a lente. Ele quer mostrar que Jesus não é apenas o Messias de Israel, mas o representante de toda a humanidade. E a última linha da genealogia diz: filho de Adão, filho de Deus. Essa frase nos prepara para entender o que vai acontecer logo em seguida, a tentação no deserto. Jesus vai agora enfrentar a mesma antiga serpente que enganou o primeiro homem. Mas ao contrário de Adão, que caiu no Éden, um jardim cheio de beleza, provisão e paz, Jesus é tentado no deserto, um local de fome, solidão e aridez. E aqui está o ponto central. Jesus vence onde Adão falhou. Essa não é apenas uma história de resistência espiritual, é um momento decisivo na história da redenção. Paulo compreendeu isso com profundidade quando escreveu aos Romanos, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quarto, a tentação de usar poder sem obediência. Muita gente imagina que a primeira tentação de Jesus, transformar pedras em pão, era apenas uma isca para que ele quebrasse o jejum. Mas o que está em jogo aqui é bem mais profundo. Repare o que diz o diabo: se és filho de Deus. Essa frase não é uma dúvida, é uma provocação. No grego, a construção da frase indica que Satanás assume que Jesus é o Filho de Deus. A verdadeira tentação é:
Se você é o Filho de Deus, então haja como tal. Use esse poder divino para resolver seu problema. É aqui que mora o perigo. Jesus tinha o poder. Ele poderia transformar pedras em pão. Mas a tentação era usar um direito legítimo de maneira contrária à missão que Deus lhe deu. Era agir de forma independente, satisfazendo suas necessidades sem submissão ao Pai. Israel, no deserto, caiu nesse erro, murmurou, exigiu pão e morreu sem aprender a depender de Deus. Mas Jesus responde com Deuteronômio 8:3: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo? Que obedecer a Deus é mais importante que comer, que a verdadeira vida não vem do pão, mas da palavra. Essa tentação, na verdade, era um atalho para um Messias glorioso, mas sem sofrimento. E é o mesmo tipo de proposta que ele enfrentará na cruz, quando ouviremos ecoando de novo: Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas se Jesus tivesse feito isso, lá ou aqui, teria negado exatamente o motivo pelo qual veio. Ele não veio para mostrar poder, mas para mostrar obediência. E por isso, mesmo com fome, ele se recusa a transformar as pedras. Jesus nos ensina que ser filho de Deus não é usar poder para benefício próprio, mas obedecer, confiar e se submeter à vontade do Pai, mesmo quando tudo em nós grita por uma saída mais fácil. Quinto, a tentação de testar Deus com a própria fé. A segunda tentação é ainda mais sutil que a primeira. Jesus é levado à cidade santa, Jerusalém, e colocado no ponto mais alto do templo. Lá, Satanás diz: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E desta vez ele cita a Bíblia, Salmo 91, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas repare, o diabo usa a Escritura para sugerir uma quebra de confiança verdadeira. Ele propõe que Jesus se jogue para fazer Deus provar seu amor em vez de apenas crer nele. O que está sendo tentado aqui é a fé de Jesus, não no sentido de abandoná-la, mas de usá-la como chantagem. E a resposta de Jesus, mais uma vez, é a Escritura. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta revela algo belíssimo e profundo. A maturidade espiritual não está em testar o amor de Deus, mas em confiar nele mesmo no silêncio, mesmo quando nada acontece, mesmo quando parece que os anjos não virão. Essa é uma lição que ecoa desde o deserto de Moisés. Em Êxodo 17, o povo testou Deus pedindo água, exigindo um sinal de que ele ainda estava com eles. Eles queriam segurança visível, e isso aos olhos de Deus foi rebeldia. Agora, no alto do templo, Jesus enfrenta a mesma tentação, mas ele escolhe confiar, sem exigir provas. Ele sabe que a verdadeira obediência e confiança não pedem sinais. Sexto, a tentação do atalho, glória sem cruz. Na terceira tentação, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e sua glória. E então faz uma proposta escancarada: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Parece absurdo? Sim, mas não era uma oferta qualquer. O que o diabo oferece aqui é o caminho mais fácil para a realeza messiânica. Ele apresenta os reinos, mas esconde os pecados. Mostra a glória, mas esconde a corrupção. Ele oferece poder, influência e domínio. Sem sofrimento, sem cruz, sem obediência. É o atalho, a tentação de alcançar o objetivo pelos meios errados. Isso é profundamente simbólico, porque no batismo de Jesus, a voz do Pai o havia declarado como filho amado, combinando dois temas: o rei davídico e o servo sofredor. Mas aqui Satanás oferece o primeiro sem o segundo. Ele basicamente diz: você pode ser rei sem precisar ser cordeiro. Essa é talvez a tentação mais ousada de todas, porque ela não convida Jesus a abandonar sua missão, mas a redefini-la, moldando-a segundo a lógica do mundo: poder, prestígio, vitória rápida. Mas Jesus sabia que isso seria traição, que conquistar os reinos do mundo sem passar pela cruz seria adorar o inimigo do Pai. E por isso ele responde com firmeza: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa resposta é poderosa. Jesus recusa o atalho, recusa a glória fácil e reafirma sua total submissão ao Pai. Mais tarde, quando Pedro sugerir que ele evite o sofrimento, Jesus reagirá com palavras igualmente duras: para trás de mim, Satanás. Porque o espírito daquela tentação continua vivo em qualquer proposta de glória sem sacrifício, sucesso sem obediência. Desde o início, Jesus já sabia: o verdadeiro reino só viria com sangue, lágrimas e cruz, mas viria, e o rei triunfaria, sem nunca se dobrar a outro nome que não o do Pai.
Sétimo, a guerra ainda não acabou. O relato da tentação termina com uma frase que parece discreta, mas carrega um aviso solene. O diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Ou seja, o deserto não foi o fim da luta, foi apenas o começo. Jesus venceu ali Exato. com a palavra, com oração, O com inimigo, ele obediência. sempre Mas o está inimigo esperando o momento voltaria, certo pra não com agir. chifres, mas com palmas, Não só o momento conselhos, certo pra agir, mas sempre elogios, agindo, até né? com vozes amigas. Quero agir As contra nós. tentações reapareceram ao É só longo do nós ministério, temos Deus, quando o nosso Senhor, povo que tenta tudo vai, fazê-lo rei sem tudo cruz, no, quando que nenhum plano Pedro dele tenta vai, impedi-lo de vai dar certo sofrer, contra quando nós. na cruz ele ouve novamente: Nenhuma se és o armadilha filho de dele vai Deus, desce funcionar contra a daí. gente. É sempre a mesma oferta: evite a cruz, escolha o caminho mais fácil. Mas Jesus já havia decidido no deserto: obedeceria sempre, mesmo quando fosse incompreendido, mesmo quando o Pai permanecesse em silêncio, mesmo quando o preço fosse a própria vida. E foi assim, da areia do deserto ao sangue no Getsêmani, que ele manteve firme o sim dado ao Pai. O diabo voltaria, mas Jesus já havia feito sua escolha. Ele escolhera a O cruz. vídeo é E muito bom. O você, vídeo desse qual canal é dessas muito bom. camadas de tentação ainda não Tem- conhecia? Comenta aqui embaixo. O canal dele E é se você muito quer se bom. aprofundar Bom no mesmo. estudo da palavra, Ele conheça também minha é- plataforma com mapas mentais Ele e tem videoaulas mapa sobre mental todos os livros tudo da sobre, Bíblia. É um material a completo Bíblia que e vai te tudo mais. ajudar a entender as escrituras com clareza e profundidade. E ainda vem com vários bônus É muito especiais para auxiliar a edição e sua tudo. caminhada. O Muito link bom para mesmo. adquirir está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na Que eu- paz. O que houve aqui? Ixi, bugou. Tá. Bugou, mas tudo bem. Vídeo excelente, como sempre. Sempre nos ensinando, sempre nos atentando a palavra, mas sempre nos mostrando a verdade, né?